Vamos lá, né? Nossa imersão. Mais um papo bacana aí. Mais uma live de conteúdo interessante, legal aí para essa noite fria. Terça-feira fria, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para saber se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão perguntando se nós vamos ter a oportunidade de conversar comigo na imersão. Olha, podemos pensar nisso, tá bom? Se vocês quiserem, inclusive, depois que eu acabar a live com o Fernando aqui, eu entro de novo e a gente bate um papo, sem problemas, tá bom? Muito bem, gente. Então, hoje é um dia que é mais uma live, né, onde eu vou bater um papo com mais uma pessoa muito importante aí desse mundo, né, do Pilates clássico, que é o Fernando Sadir. Ele já deve estar por aí. Eu vou procurá-lo aqui pra gente já, ó, ele já está por aí, ó. Então, eu vou deixar ele se apresentar, né, para vocês. Tem muita gente que ainda não é desse mundo e tal. Então é importante a gente contextualizar, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar já a tela. Olá. Fala, Olá, Rei. Fernando. Como vai? Tudo bem, Alex? Como é que você está? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo Boa bem, graças a noite. Deus. Legal. Eu vou desativar um pouquinho os comentários aqui, só para não ficar muito assim na frente do seu rosto. Depois, um pouquinho mais para o meio, para o final, a gente volta a reativar de novo, tá bom? Sem problema. Isso. É... Então, é a hora de se apresentar, certo, Ale? Isso. Deixa só antes, Fernando, deixa eu contextualizar um pouquinho para o pessoal. Talvez tenha gente que deve estar entrando pela primeira vez, né? Às vezes não está entendendo muito o contexto dessa live. Então, eu só vou explicar esse contexto, aí depois eu peço para você se apresentar, tá bom? Ok, combinado. Então, pessoal, a gente está fazendo um evento, né? Uma imersão online, né? Onde a gente está fazendo, na verdade, vários eventos, né, isolados, mas todos esses eventos, eles têm, na verdade, um contexto. E esse contexto, na verdade, é dar um pouquinho mais de acesso e informação, né, às pessoas sobre esse universo, esse mundo do Pilates clássico, principalmente pegando 3 eixos, né? Então, o primeiro eixo é o eixo do propósito, onde a gente tem essa ideia, na verdade, de mostrar que o Pilates ele é fundamentado dentro de um corpo de ideias, né, que o Joseph Pilates traz durante toda a sua vida e que é importante a gente entender essas ideias, entender os conceitos dele. Depois, um outro pilar é o pilar da organização, onde a gente quer refletir um pouquinho também sobre essa questão do método Pilates. O que é o método Pilates? Como que ele pode, como que essa palavrinha, o que essa palavrinha significa e o que ela traz para dentro do nosso trabalho. E a terceira coisa, também muito importante, é a questão da clareza de como a gente, na verdade, utiliza as ferramentas que o Joe Pilates disponibilizou para a gente dentro dessa metodologia. E aí, na quinta-feira, o Lipe vai esclarecer tudo isso para a gente aí da melhor forma possível. Então, hoje, eu vou bater um papo com o Fernando sobre o segundo item, um pouquinho, que é essa questão do método. E antes de entrar nesse assunto, eu quero que ele se apresente aí para a gente, fale um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Bom, primeiro te agradecer pelo espaço, pelo convite. Nesses dias estava pensando o válido, o valioso que é ter a oportunidade de você se expressar, né? Mas quando são colegas
e mais quando a gente tem chegada a muitas pessoas da área e não. Então, muito grato por isso, a você. A semana passada a gente fez com o Natanael. Isso é muito importante e é importante também valorizar isso. Então, eu sou educador físico, sou argentino, moro no Brasil há mais de 16 anos, provavelmente 15, estou no 16º ano, ou 17º, não sei bem. Teria que fazer bem as contas. Sou formado em educação física, em fisioterapia, também na Universidade Nacional de Córdoba, uma das primeiras universidades de Sudamérica, primeira na Argentina. Venho dentro da área do movimento, do fitness e do bem-estar, da atividade física, trabalhando desde o ano 91, já antes de ter graduações como fisioterapeuta, como educador físico, já era rato de academia. E mexia com movimento, venho do mundo do fitness. No ano 2004, conheci o método Pilates em uma conferência, em uma aula de grupo, e aí eu soube que isso era uma ferramenta muito forte, muito boa, muito generosa para trabalhar o movimento, o corpo humano, o bem-estar das pessoas e tudo isso que já estava na minha procura. Então decidi fazer algumas mudanças. Aí eu vim para o Brasil a estudar na de Pilates Estudo Brasil, em uma escola bem reconhecida aqui. Naquela época, Romana Krisanovka era quem estava a cargo dessa escola, com a tutela da professora Inélia Garcia. Então eu vim para aqui em 2005, bem em janeiro de 2005, estudei na de Pilates Estudo Brasil, fiz meu processo de formação durante... estudando mesmo durante mais de 2 anos. 2 anos, outro dia eu falei 2 meses, mas 2 meses foi só o tempo que eu estive aqui no Brasil pela primeira vez para conhecer, pela primeira vez pelo Pilates, já tinha vindo antes de férias. Então, uma vez decidida a minha vontade de fazer e aprender o método, eu tive 2 anos imersos dentro do mundo de Pilates, com uma carga horária muito grande, e porque a minha ideia era voltar para a Argentina, e naquele momento não tinha, era muito iminente o Pilates na Argentina. Não gosto de chamar de clássico, de autêntico, de contemporâneo, mas o Pilates que me mexeu era muito novo na Argentina, como era também no Brasil, mais estruturado, bem mais estruturado aqui, por isso minha procura veio para aqui. E a ideia era fazer um processo bem forte, uma imersão bem intensa, porque o sonho era voltar para a Argentina e começar a desenvolver esse trabalho do Pilates clássico. Sim. Tinha colegas argentinos também, naquela época, fizemos juntos. Eu fiquei mais um ano, eu fiz, nesses 2 anos, 3 vezes a certificação, 3 vezes o processo de formação na de Pilates do Brasil, porque fiz com 2 turmas no meu ano e acompanhei uma outra turma durante o ano seguinte, e sempre estive em contato. Durante muitos anos eu sempre voltava e estava em contato com a escola, não só com a franquia. Bom, isso foi até 2007, quando eu tentei voltar para a Argentina, não consegui porque as condições não foram favoráveis. Decisões, como disse meu professor Jay Grimes, decisions. E aí eu decidi voltar para o Brasil.
E fundei, junto com Inélia Garcia, o de Pilates Estúdio Brasil, a unidade Cidade Jardim, que fica em Itaim. É um estúdio que funciona até a data. É um estúdio grande, chegamos a ser 15 professores trabalhando simultaneamente, um estúdio com aulas individuais, uma a uma. Isso eu estive na frente desse estúdio por mais de 10 anos. Paralelamente a isso vem sendo... esse estúdio estava rodando desde o ano 2007, final de 2007, setembro de 2007, outubro, para ser mais preciso, novembro de 2007. No ano 2015, e depois de uma longa jornada dando muitas aulas, eu faço minha seguinte formação, uma outra formação também em Pilates, agora nos Estados Unidos, na Califórnia, sob a tutela de Jay Grimes, outro elder, a Romana uma elder, Jay Grimes outro elder, os dois alunos e discípulos diretos do próprio Joseph Pilates. Sim. Então, a partir daí, desde o ano 2015, eu estou vinculado um pouco mais a essa escola, ou com a galera de Estados Unidos e Vintage Pilates, o qual é dirigido por Jay Grimes. E nada, trabalhando, dando cursos, participando em congressos, fundei meu estúdio Fernando Sadir Pilates o ano passado, fica em Pinheiros, tem um ano, vai cumprir um ano em breve. É isso. Legal. Fernando, você teve contato, né, você acabou de dizer, com dois elders, né, ou seja, com dois profissionais, duas pessoas, né, que tiveram contato com o Joseph Pilates. Como as pessoas falam de primeira geração. De primeira geração, isso. E assim, o Jay Grimes ainda está vivo, então assim, a gente ainda tem essa possibilidade de repente ter um contato com ele. Mas a Romana, infelizmente, não mais. Então a gente pode conhecer um pouquinho, por exemplo, da Romana, né, pelas pessoas que tiveram contato com ela. E todas as pessoas que eu trago aqui para bater um papo, tudo, eu faço questão de perguntar um pouquinho, né, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas pessoas, porque eu acho que é muito importante isso. Eu valorizo muito, na verdade, esse contato, né, com essas pessoas que trazem em si a tradição, né, no seu próprio corpo, na verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a Romana, né? O que você viveu com ela, as características dela, como que ela era, como que ela ensinava o método. Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, primeiro eu devo dizer que eu tive contato com a Romana, mas tem pessoas no mundo fora, que tiveram muito mais contato do que eu com a Romana. Sim, claro. Isso é válido esclarecer. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, e pela proximidade que eu tinha com quem naquela época era a mão direita da Romana aqui no Brasil, que era Inélia Garcia, eu tive bastante contato com a Romana quando ela vinha para o Brasil, e por esse motivo a gente conseguia ter almoços ou cafés da manhã, ou jantares, ou bate-papos de pequenas reuniões muito interessantes. Conheci a Romana já velhinha, com 80 e poucos anos, então conheço só uma parte da Romana, e a última com uma maturidade indefetivelmente muito, muito grande, e estou falando de maturidade com respeito ao método também, né? Porque já tinha um percurso de mais de 50, 60 anos trabalhando com ele. E o que eu posso te falar, que era uma mulher encantadora, uma mulher muito forte de espírito e forte fisicamente. Ela brincava de segurar tua mão
e te retava, desafiava você a apertar a mão dela para te mostrar a força e a energia que a senhora tinha, e estamos falando de 83, 84, 85 anos. Ela não ficava para trás dos caras jovens, naquela época eu tinha 32 anos, que vinham para cima e ela segurava a onda. Então, uma pessoa encantadora, uma luz enorme, sagacidade, a experiência e a maturidade, isso nos dois professores, nesses dois elders, como em vários outros professores, essa intuição, essa percepção do outro, do contexto, do entorno, fica muito aguçada, e isso sempre foi deslumbrante com ela e com meus professores. E acredito que acontece com nossos clientes também, quando a gente acerta na mosca durante as aulas, às vezes. Mas estas pessoas, e principalmente a Romana, faziam uma leitura não só corporal, como também comportamental muito fácil, muito rápida e muito precisa. Então, são pessoas, ou no caso da Romana, uma pessoa com uma personalidade muito forte também. Se ficava brava, se segure, porque ficava brava de verdade. Lembro que uma vez passamos um final de semana juntos e eu tive a ousadia de mostrar para ela. Naquela época a internet era muito pouca, quase inexistente, e tinha feito um filme na Argentina que chamava Leis de Família. Nesse filme, o núcleo estava composto por um casal, um advogado e a mulher do advogado, o advogado protagonista e a mulher do advogado, que era uma professora de Pilates e que tinha um estúdio de Pilates. E estavam com umas questões burocráticas e legais, eles tentando resolver. Resumindo, parte da história do Pilates apareceu nesse filme. E parte dessa história, nessa parte do filme, aparecia um vídeo de Romana com o próprio Joseph, que hoje você consegue ver nas redes sociais, muito fácil. Mas naquela época, não. E eu tive a ousadia, estamos depois de um jantar, fumando um charuto, compartilhando um charuto, na casa da Inélia Garcia. A Romana e eu estamos conversando e ela me contando histórias do Joe. Depois do jantar, e eu chamei ela para perto da TV para mostrar essa imagem. Ela ficou... Primeiro ela falou, eu não sou ela, eu não sou essa pessoa. Fechou a cara e durante... Essa era sexta noite, sábado e domingo, olhou para mim quase querendo me... ficou muito brava, ficou muito brava. Mas por que ela ficou brava assim? Não sei. Não sei. Até hoje você não sabe. Até hoje eu não sei, não consigo entender. Só sei que eu pedi trilhões de vezes desculpa para ela. Não foi nada demais. Um vídeo que tem 15, 20 segundos. Falado em espanhol naquela época. Nem tem fala a parte onde ela sai, mas ela não se reconheceu lá. Acredito que esses arquivos estavam muito... embaixo 7 chaves, então estavam e tê-los assim disponíveis não foi muito assertivo da minha parte. De qualquer maneira, isso foi superado, acredito eu, com os anos, e se não, tomara que... Mas é uma pessoa, como te falei, muito forte, muito liderada, que lidera, que sabe liderar, além dessa personalidade forte, com carisma, um carisma extraordinário. Agora, me fala uma coisa, essas características que você está falando, é claro que, assim, obviamente que muita coisa vem, obviamente, da própria característica da pessoa, né? Questões como liderança, né? Como
uma postura, às vezes, altiva, né? Coisas desse tipo. Agora, o quanto você acha, na verdade, que pessoas como a Romana, por exemplo, como o Jay, foram, na verdade, modificados pelo método? Ou seja, porque assim, de uma certa maneira, o que eu estou tentando passar para as pessoas durante toda essa semana é que, na verdade, o método Pilates, na minha opinião, a gente precisa fazer um pouco um certo deslocamento, às vezes, de só entender e achar que o Pilates é alguma coisa que lida só com a questão fisiológica, né? Que lida com a questão da reabilitação, que lida com a questão da força física. Mas eu entendo que, na verdade, ele é uma poderosa ferramenta de transformação pessoal mesmo. O quanto você acha que isso, na verdade, impactou nessas pessoas? Eu considero o método Pilates e o próprio Joseph, acredito que criou ele com esse intuito, ou um deles. É um método de autoconhecimento. Começa sendo autoconhecimento para reconhecer as partes do teu corpo, como a posição de uma mão, de um ombro, de uma cabeça, de tuas pernas, e dessa maneira você vai se conectando com sua parte física, mas com o trabalho repetido, disciplinado e com a evolução dos anos e com o passar dos anos, eu acho que esse conhecimento se transfere a outras áreas. Não tem como mexer o corpo e não refletir na mente. Não tem possibilidade nenhuma. É corpo-mente e está tudo interligado através de neurônios, da parte neural, etc. Do cérebro. Mas o método Pilates ajuda a esse desenvolvimento, sem lugar a dúvidas. Ele melhora as potencialidades das pessoas que praticam ele. Quando falo potencialidades, não só falo potencialidades físicas. A Romana falava muito das qualidades intelectuais superiores, como a memória, a inteligência, a intuição, a vontade, a percepção, a imaginação. Mas, para ser um pouco menos abstracto, o que eu te falei, essa percepção e essa intuição, com certeza eles tiveram esse desenvolvimento e essa evolução pelo trabalho corporal e de autoconhecimento que fizeram com o método. Então, sim, eu acho que eles tiveram um grande aporte a essa personalidade, a essa pessoa, a esse ser humano, pela prática e o usufruto do método, sem dúvida. Agora, uma das coisas, talvez, que fique um ponto de interrogação, talvez, na cabeça das pessoas, principalmente quem trabalha com o Pilates, e às vezes ainda, de uma certa maneira, está um pouco preso, às vezes, a uma ideia mais restrita, alguma coisa nesse sentido, é justamente como que a gente pode transformar o nosso trabalho, né? Na verdade, em algo que reflete esses valores, principalmente para os nossos alunos. Porque eu imagino o seguinte, eu imagino que um aluno, quando ele chega ao estúdio, normalmente, ele chega no nosso estúdio e normalmente ele chega com uma ideia e com um objetivo do que ele quer, obviamente. Então, ou ele tem uma dor e ele quer melhorar aquela dor, né? Ou ele está incomodado com alguma parte do corpo e ele quer melhorar aquela parte do corpo, ele quer alguma coisa mais estética. Enfim, de alguma maneira, ele tem alguns objetivos. Você acha que, de alguma forma, dentro do nosso estúdio e dentro do nosso trabalho, existem formas e maneiras da gente conseguir refletir isso, transformando, na verdade, o nosso trabalho em uma ferramenta educacional? Sem lugar a dúvidas. E esse é um grande desafio que a gente tem. E eu acho que isso começa quando a gente, o profissional, o professor, enxerga o método não como uma série de exercícios, como uma coreografia, onde o aluno, cliente, tem que ser enfiado dentro desse exercício, dentro dessa coreografia, e se enxergar
um baú de ferramentas onde você vai a tê-las aí prestes para usar com teu cliente em prol de educar uma função corporal, em prol de educar, fazer uma conexão diferente, de reabilitar, de condicionar, etc, etc. Mas, se a gente coloca o nosso cliente no exercício, pensando em uma coreografia, isso para por aí, isso acaba por aí, porque perde-se a essência, perde-se um valor gigante, um valor agregado muito grande que o método tem para oferecer. Agora, se você pensa que dessa série de ferramentas, cada uma delas tem um objetivo específico, ou mais de um, e esse objetivo, ou esse target que vai a ser atingido através desse movimento, é bom para essa pessoa, por X motivos, aí a coisa muda. E aí a gente começa a aplicar o método e as ferramentas, chamam-se exercícios, aparelhos, acessórios, e o conjunto todo, de uma maneira individual e de uma maneira orientada a um ganho dessas potencialidades. Chama-se flexibilidade, força, controle, coordenação. Estou falando das capacidades físicas, mas também, como te falei antes, as mentais, a concentração, o controle, a coordenação e as outras que também você sabe. Então, já que a gente entrou um pouquinho nessa questão, né, nesse tema tão importante, né, nessa palavra que você falou relacionada com a questão do método, né? Antes de fazer esse evento, o que eu fiz? Só para você entender mais ou menos. Eu fiz uma página na internet onde as pessoas faziam a inscrição gratuitamente para participar disso. E quando elas faziam a inscrição, elas mandavam para mim, eu mandava para elas por e-mail uma pergunta. E essa pergunta era a seguinte, eu perguntava para elas assim, se ela estava satisfeita com o próprio trabalho e perguntava também quais eram as principais dificuldades que ela tinha no seu próprio trabalho. Para que eu pudesse também entender um pouco, né? E a partir daí fazer uma coisa, não que saísse assim da minha ideia, pô, eu vou fazer isso. Não, eu queria alguma coisa que pudesse ser algo dialético com as pessoas, né? Uma coisa que eu pudesse estar conversando com elas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa questão de que as pessoas elas têm muita dificuldade no sentido, né, de ter um raciocínio, né, um raciocínio no sentido de progredir com o aluno de um lugar para o outro. Então, eu queria levar um pouco mais a conversa agora contigo nesse sentido. Primeiro, perguntando para você, afinal de contas, na sua concepção, o que é o método? Quando a gente fala, o método, o que é exatamente isso? O que é isso dentro do Pilates? O método é Não vou falar sobre a definição do método, isso é fácil de se achar no dicionário, mas o método Pilates é uma ferramenta ou é um conjunto de exercícios, movimentos. Também não vou falar como educador físico, porque vai ser muito técnico, mas é um conjunto de exercícios, movimentos e aparelhos desenvolvidos por uma pessoa para trabalhar ou para desenvolver um equilíbrio dentro de um corpo humano. Ou dentro de uma pessoa. Equilíbrio, e ele falava, é a perfeita coordenação de corpo, mente e espírito. É uma perfeita relação entre corpo e mente. Tem várias definições por ele mesmo dadas, mas gira em torno disso, de equilibrar, de harmonizar, de balançar,
E para isso você tem que estar presente, e ele mesmo fala muito nos livros dele, que você tem que estar presente no movimento, no exercício, tentando atingir o gol. Para isso você precisa estar concentrado. Mas é um método organizado, é um conjunto de exercícios e movimentos e aparelhos que tem uma finalidade. E essa finalidade é atingir a melhor saúde que esse ser humano praticante possa ter, né? Física e mental, se é disciplinada a prática. Dentro dessas escolas que você estudou, porque assim, ó, uma das coisas que eu ouço, né, por exemplo, dos instrutores de Pilates, principalmente essa coisa que hoje o pessoal chama Pilates contemporâneo, Pilates clássico, enfim, né? Mas eu estou, na verdade, conversando com instrutores de Pilates. Muitos deles, sendo de uma escola ou não, mas muitos deles, eles relatam, às vezes, em que eles aprenderam exercícios, né? Onde, por exemplo, eles faziam um curso e, de repente, nesse curso eles ensinavam exercícios de Pilates para membros superiores. Exercícios de Pilates para membros superiores. Exercícios de Pilates para o tronco. Então, dentro de uma aula de Pilates, a pessoa ia lá, ela tem uma parte em que ela faz um aquecimento, depois ela escolhe qual a parte do corpo que ela vai trabalhar com o aluno, escolhe ali o aparelho, vê o objetivo e etc. e tal. E exatamente às vezes nesse formato, as pessoas acabam tendo dificuldade no sentido de conseguir uma evolução com o aluno, não só uma evolução no sentido de conquistas de movimento, né? Mas uma evolução no sentido também de uma percepção do próprio aluno e também do professor de que, na verdade, ele está dentro de um processo evolutivo, né? De que ele está ganhando capacidades, de que ele está ganhando, né, potencialidades, de que ele está ganhando coisas. Como que é isso para você dentro das escolas que você estudou? Como que funciona essa ideia, né? Ou seja, como que você aplica o método com os alunos? Bom, acho que precisamos separar um pouco, vou separar algumas questões que você colocou agora, para te responder, né? Eu acho que não é tanta responsabilidade. Deixa eu ver. Você comentou que tem professores que eles falam que aprenderam exercícios para trabalhar membros superiores, membros inferiores, etc, etc. Isso dentro do método pode? Claro que pode. E eu fiz isso durante muitos anos. Até agora, tenho certos clientes que precisam disso, porque a cabeça pensa dessa forma e também tem um benefício. Também preferem fazer um trabalho com as molas do que estar levantando pesos na academia ou fazendo aparelhos de musculação, trabalhando com aparelhos de musculação. Mas esse foi o começo do meu andar dentro do Pilates. Eu também pensei assim, eu penso assim, depende para que pessoa eu vou usar esse tipo de estratégia, vamos dizer assim. Por outro lado, se a pessoa sente falta de algo a mais, não é responsabilidade da escola também. Porque esse algo a mais, eu vou correr atrás, você corre atrás, nós corremos atrás e os nossos colegas correm atrás, porque se você não percorre o caminho, você não pode mostrar o caminho. E por aí passa. Podem te ensinar uma sequência de exercícios para trabalhar o membro inferior, ou as pernas, ou as coxas, o glúteo. Mas se você pratica com consciência, com centralização, ou com presença nesse movimento, e vá percebendo o teu corpo e como isso impacta dentro do organismo todo, do sistema todo, é muito diferente. E para isso, você não precisa se sentar e ler ou receber a informação que vem do teu professor. Você precisa colocar seu melhor manual à prova, que é seu corpo. Então, vá direto à prática e pratica, porque cada prática te abre uma folha nova para ser preenchida de experiências que você pode
avaliar como positivas ou não, mas as positivas com certeza enriquecem a nossa aula e vão ser boas para nossos clientes com certeza. Então, eu acho que primeiro a prática e a iniciativa, a proatividade dos profissionais, instrutores, tem que ser consequentes com o que eles escolheram para fazer. Estamos trabalhando com seres humanos, com pessoas que respeitam seu corpo, alguns mais, alguns menos, mas se estão aí é porque querem algo para eles, e a gente tem que fazer isso com total responsabilidade e com absoluta consequência. Se você é professor de Pilates, seja praticante de Pilates também. Independe de qual Pilates você faça. Você acha que quando que a pessoa entende o método? Isso é algo que se responde, ou seja, quando exatamente a gente entende, ou seja, há um momento em que cai uma ficha, ou isso na verdade é uma caminhada, isso é um processo? Alex, vão caindo fichas ao longo da jornada e vão caindo fichas desde o primeiro contato com o método. É só estar atento e ser permeável a essas sensações, a esses sentimentos. Cada prática vai te dar alguma coisa nova, cada prática vai trazer alguma pérola para você colocar no seu colar. Agora, e tem um comum denominador entre os dois elders e eu acredito que isso foi abaixado para Inélia também, que fez parte grande da minha formação, que Pilates só se aprende após de uns 5 anos de trabalho consistente, de uma procura na prática, nos estúdios, e o tempo necessário para digerir todo aquele sistema, aquele método, aqueles exercícios, o manuseio dos equipamentos e entender um todo. Eu não sei se entendo todo ainda, mas eu entendo, para entender o conceito, precisa ser de bastante tempo. E acredito, por isso eu estava falando que não sei se entendo todo, porque cada vez que eu pratico mais e conforme meu corpo vai mudando e meus anos vão vindo e a prática vai evoluindo, você aprende cada vez mais. Então, acho que é uma jornada que nunca acaba. Você pode compreender o conceito geral do método e usufruir muito bem do método, mas não sei se você acaba de aprender Pilates, se alguma vez você termina. Eu fiz uma formação também dentro, né, mais dentro dessa característica da escola da Romana, né? Eu fiz a formação lá em Seattle, né, com a Dorothy. Isso. E dentro dessa formação, a gente trabalha, né, trabalha dentro de uma estrutura de sistemas, né? Onde você aprende primeiro uma estrutura de um sistema básico, né? Depois como você faz uma transição e chega a um sistema intermediário, e depois quando chega a um sistema avançado. E dentro dessas estruturas existem características de movimento que às vezes prevalecem mais, né? Então, por exemplo, dentro de uma estrutura básica existem mais prevalência às vezes de movimentos de enrolamento, uma organização desses movimentos. Num sistema intermediário já vão entrando outros tipos de movimento, outros planos de movimento, né? No avançado isso é tudo mais integrado, mais atlético também, e etc. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: atualmente, hoje em dia, dentro do seu trabalho, você ainda utiliza, né, esse tipo de sistema, ou seja, para organizar o seu trabalho, ou a experiência que você teve, por exemplo, lá com o Jay, de alguma maneira modificou um pouco isso dentro do seu trabalho? Como é que funciona hoje isso dentro da sua escola?
eu uso essa experiência, sim, eu uso esses sistemas. Eu acredito que esses sistemas são bons orientadores para você ter um trabalho seguro, safe e com uma orientação clara. Com os anos, você vai adquirindo autoridade para discernir sobre esses sistemas. Mas não estou falando 5 anos, nem 3, nem 2. Estou falando de muito tempo. Mas a prática, a disciplina vai te dando um feedback tão importante que você consegue ver que mesmo dentro desses sistemas você tem flexibilidade. E esses sistemas, às vezes, são os mais importantes para trabalhar determinado público, determinado cliente, determinada circunstância. Agora, se depois da formação com Jay, eu tive uma visão diferente do método e complementou esse norte ou esses mapas que eu já tinha de antes. E me deu mais flexibilidade, porque, de novo, eu não fui... o processo evolutivo de cada um é diferente e tem cronologicamente e biologicamente diferentes tempos, certo? Então, se nós dois entramos pela primeira vez em um estúdio de Pilates, provavelmente eu não consiga fazer a metade das coisas que você consegue. E você não pode vir a meu patamar, porque você está mais evoluído fisicamente ou coordinativamente. Então, aí que a gente tem que ter o treino em dia, a sensação, o método circulando, para que você saiba que fazer isso e flexibilizar isso de uma maneira segura e com os objetivos do método, com os propósitos do método, que não é fazer uma coreografia linda e performática e se gerar certas conexões e certas integrações que vão te dar um feedback do que é um corpo como o que nós todos temos. Um só, uma unidade, todos trabalhando ao mesmo tempo, o tempo todo. E não segmentado, por exemplo. Eu acho interessante essa questão que você falou, porque às vezes, de repente, eu percebo na conversa, né, com professores que essa questão da individualidade, obviamente que ela é extremamente importante, né? Ela é muito valorizada. Mas às vezes se confunde um pouco essa questão da individualidade, ou seja, de você, na verdade, colocar, né, passar um treino para uma pessoa de acordo com as coisas que ela precisa realmente, etc. Às vezes existe um limiar entre esse conceito e uma coisa um pouco mais inventiva, inovadora, coisas nesse sentido. E, no entanto, o que eu percebo é que esse sistema que a gente falou, né, que na verdade ele é um sistema e que você falou que ele tem essa flexibilidade, muitas vezes esse sistema ele te dá uma certa segurança, né, no sentido de que você, na verdade, tem um caminho a percorrer e justamente é esse sentimento de segurança que muitas vezes faz a nossa intuição e essa percepção que você falou, né, que esses elders têm muito aguçado, e de repente começar a surgir mais intuitivamente na aula, para que você aí sim comece, né, a colocar elementos que vão trazendo mais aquela pessoa para uma coisa que realmente ela precisa. Então, na minha opinião, eu enxergo muito às vezes essa questão do sistema, né, dessa maneira. Na verdade, é um caminho seguro que de repente me coloca em um estado onde justamente a partir dessa segurança é que eu começo a conectar com a minha intuição e com as coisas para que eu possa ver um pouco além do que aquele sistema está colocando para mim. Eu acho que isso é interessante, cai muito dentro do que você falou.
Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra coisa, esses guias, esses sistemas básico, intermédio, avançado, não existiam na época do Joe. E com respeito à sua pergunta, em quanto tempo você aprende o método? Naquela época não existiam cursos de formações. Então, a pessoa aprendia a ser professor sendo praticante de Pilates, passando por um período longo, e conta a lenda que eram 5 anos, onde a pessoa estava dentro de um estúdio, visualizando, vendo, vivendo, respirando o método, vendo trabalhar o Joe. Então, naquela época, Joe não diferenciou seu método em básico, intermédio e avançado. Isso se fez logo após, alguns anos após a morte dele, quando Romana Krisanovka e alguns outros colegas, professores, que ainda estão no mercado e continuam sendo excelentes profissionais, decidiram fazer um programa de formação. E aí, para você lançar, além do que, não só um programa de formação, sino também uma franquia desse programa de formação. Então, você não tem outra que padronizar, porque seu nome está por trás, sim, sua responsabilidade está por trás, e são inúmeras pessoas que talvez não todas tenham o talento que Romana tinha, Jay, posso citar inúmeros colegas nossos, talvez eles não tenham essa potencialidade tão abusada, tão desenvolvida, ou estejam nesse momento de maturidade como para absorver o método. Então, eles precisaram andar muito tempo para depois serem liberados para dar aula. Quando se decidiu fazer um curso de formação e entregar um certificado em um ano, com 800 horas, 600 horas de uma prática, você, entre aspas, e com até as melhores escolas de formação, pula muitas etapas, porque não é que pula muitas etapas, você quer sintetizar o que precisa de tempo. Por isso é importante as educações contínuas, por isso é importante a constante prática, busca e estudo sobre o método. Então, a gente estuda hora após hora com nossos próprios, aprende, não estuda, aprende com nossos próprios clientes, com nossa própria prática. Então, acho que quando você entende que isso não foi feito pelo próprio criador do método, que foi uma necessidade para entrar dentro do mercado e fazer você flexibiliza esses sistemas também. Mas para flexibilizar, eles precisam de tempo, precisam de critério e precisam, acima de tudo, e volto a bater na mesma tecla, prática e disciplina na prática. É interessante isso, né? Porque, na verdade, é uma coisa meio paradoxal, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa do sistema, mas a gente também precisa sair do sistema, né? Alex, e é exatamente... Desculpa te interromper. São mais de 500 exercícios, são mais de 9 aparelhos, mais os acessórios. Como uma pessoa pode dominar tudo isso em um ano? É impossível. Então precisa-se de uma guia, precisa-se de umas linhas, de uns caminhos já percorridos por pessoas experientes que estão a cargo dessas formações, mas eles não são responsáveis pelos profissionais do amanhã. O profissional que terminou essa formação, ele tem que correr atrás da profissão do conhecimento. Da sua jornada, né? Da sua jornada, exatamente. Fernando, a gente tem praticamente 10 minutos aí para terminar a live e eu não queria deixar as coisas muito corridas para o final. Então, eu vou já abrir aqui os comentários para o pessoal também poder interagir um pouco com a gente, de repente perguntar alguma coisa para você. Mas antes disso, eu queria deixar o espaço aberto para você falar um pouquinho dos seus projetos,
das suas coisas, né? Do que você está pensando para esse ano. Enfim, deixar um espaço aberto aí para você poder falar um pouquinho das suas coisas. Enquanto isso, eu já vou ativando aqui o comentário. Falei outro dia na live e eu estou com o meu primeiro projeto em mente, voltar ao dia a dia. Meu maior desejo agora é voltar a abrir o estúdio, a estar dentro do estúdio e ficar parado do lado dos meus clientes, ajudando eles. Nesse último tempo, tive a oportunidade de viajar para diferentes partes do mundo e esse ano tinha vários workshops e cursos por aí. Espero retomar isso uma vez salva a situação e resolvida a situação da pandemia, estou falando, claro. Continuar fortalecendo o meu estúdio novo, que vai fazer um ano dentro de pouco, o Fernando Sadir Pilates, que fica em Pinheiros. Somos vizinhos, Alex, não por isso inimigos. O fato e a prova está aqui. Isso é muito bom. Isso a gente tem que dar valor a nossos colegas, porque sozinhos não somos ninguém. E por isso agradeci todo o teu espaço. Tem muita gente praticando Pilates no mundo. O outro dia eu li que eram acima de 10 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Joseph estaria orgulhoso disso. E nós temos que representar da melhor maneira possível. Então, a correr atrás e a buscar ou concretizar os sonhos, seja qual for, mas se é dentro do método, entre de cabeça. Continuar com o meu curso de formação, nós estamos transitando com a primeira turma, cortados no meio, mas vamos retomar, estamos em contato. E o último, que é dia 13 de junho, com meus colegas e parceiros da Uno Pilates. Estou aqui com meu busto que meu amigo Miguel me deu. Faremos um workshop online, os três, Fabián Menegón, Miguel Silva e eu, trabalhando com online para 30 pessoas, esse primeiro workshop de 2 horas, com um formato diferente, onde vamos ter onde vamos interatuar, responder e mostrar exercícios ao mesmo tempo. Se chama Lógica do Método. Isso é dia 13 de junho, agora em 2 semanas. Esses são meus projetos, mas como te falei, o principal é vai ser dia 13 de junho. 13 de junho, de sábado de manhã. E para as pessoas se inscreverem, quem quer se inscrever, entre em contato contigo, como é que funciona isso? Está para ser divulgado nesses dias. Se qualquer coisa entra, manda um direct pelo Instagram ou para o site, tanto meu como da Uno Pilates, ou Miguel Silva ou Fabián Menegón. Legal. Certo? E, bom, aproveito e parabenizo pelo teu projeto. Acho que sim, que é importante informar as pessoas, informar do que Pilates se trata. Você vai ter um convidado excepcional que não só sabe sobre o método, sino que também fabrica os aparelhos do método, que é o Lipid Empower, parceiros e grandes amigos. Então, tá ótimo esse projeto, parabéns. Obrigado, viu, Fernando? Queria te agradecer imensamente, a sua disponibilidade. A gente ainda não tinha tido essa oportunidade de bater um papo e vou assumir um compromisso aqui em público quando acabar essa pandemia aí, né, a gente puder circular mais. Eu quero muito fazer uma aula contigo lá no seu estúdio. Vamos, né? claro. Quero muito conhecer o seu estúdio, fazer uma aula com você lá. Admiro muito o seu trabalho e tudo que você tem feito aí pelo Pilates. Tá bom? É recíproco, amigo. Está convidadíssimo. Obrigado novamente. E aquela vez que você me convidou, eu estava nesse processo que já salvo, podemos estar aqui tranquilos conversando. Legal. A gente tem mais aí uns 5 minutinhos. Eu deixo aberto aí, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Fernando, tá bom? Fazer alguma questão relacionada ao assunto, né, que a gente falou, alguma coisa assim. Fiquem à vontade,
tá bom? O Florence, pessoal está comentando aqui, dando a parabéns. Bruna, a Bela, Patri, vários O amigos por pessoal aí. curtiu. Bom, espero que tenham curtido. A Aninha, uma Ó, grande, tem grande uma, professora. acho que Grande. tem uma, acho que tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber sobre as diferenças que ele encontrou entre as duas escolas que ele fez. Temos muito pouco tempo para falar disso, talvez numa próxima live. É, A gente faz são... uma outra live para ele falar sobre isso, gente. É isso aí, é isso aí. Se não pode ficar ruim para meu lado. A gente tem Né? muita coisa para falar. Ó, a Karina Mas está perguntando se as suas aulas são individuais ou em grupo. individuais, mas também tenho trabalhado com aulas de grupo, porque eu treino profissionais, então tenho aulas de grupo também. Esse ano a gente faz, dentro do estúdio, para clientes regulares, temos aulas em dupla, sim? Duplas, marido, mulher, namorados, etc. Sempre que sejam juntos os que vão para o estúdio. Legal. Mas prefiro sempre o trabalho individual. Claro que para um profissional é mais fácil. Mas a autonomia Sim, também se desenvolve muito bem nas aulas de grupo. E a autonomia é uma coisa que a verdade. gente precisa. É verdade. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Qual a duração da aula? Pergunta aí. São 55 minutos. Talvez nesse período de pandemia, de Covid, a gente precisa um tempinho mais para higienizar os equipamentos. Pelo menos é o que a gente está planejando. Então, seja provavelmente 50 minutos ou 45 minutos. Mas geralmente entre 55 e uma hora. Você tem, Fernando, dentro da sua estrutura de aula, você tem etapas definidas, por exemplo, uma primeira parte, uma segunda, uma terceira, ou isso não funciona assim, ou às vezes funciona, às vezes não? Eu gosto de fazer um aquecimento, um warm-up. Então, acho que Footworks, por exemplo, é uma ótima maneira de fazer esse aquecimento, mas isso com o tempo vai se flexibilizando. Então, depende de como a pessoa chegue, individualidade. Eu posso começar uma aula com arm circles em um small barrel, abrindo e liberando tensões. Posso começar uma aula com um rolling back, posso começar uma aula no reformer, posso começar uma aula com foot corrector, e depende de como chega essa pessoa. E o engraçado que a gente tem que estar aberto para isso, e não com uma aula planificada como receita de bolo para receber uma pessoa que não sabemos como vem da rua. A gente sabe como é, mas não sabemos como ele está nesse momento. Então, a gente tem que ter jogo de cintura e não ser tão Boa, quadradinho. muito boa. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal. Legal, gente. Então é isso. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex. Sucesso, Gaia, Parabéns para Leti. sua pequena amanhã, né? Ela faz aniversário amanhã, não é isso? Amanhã faz 3 anos a Pitoca. Muita saúde para essa pequena, que ela tenha muito sucesso, muita felicidade, que vocês possam passar um dia bacana juntos aí. E vamos se encontrar mais vezes aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigado novamente. Um grande abraço a todos. Boa noite. Tudo isso vai passar. Black Out Tuesday. Boa, boa, boa. Tchau, gente. Obrigado. Beijão. Obrigado pelo Até mais. apoio, Até pelo amanhã. carinho. Carla, Aninha. Muita gente conhecida lá. Boa. Obrigado, Zé. Bora, Zé. Dani Brito. Tá, galera, está aparecendo agora. Eu sou péssimo olhando nesses. Carla Furtado. Grande Bela, Pachi. Opa. Letícia está com você? A Flores. Tá. Que bom, uma grande pessoa. A Pilates Empower, meus amigos.